Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria estar aqui com os irmãos, mais uma quinta-feira, onde nós temos o privilégio de nos reunirmos para cultuarmos ao nosso Deus. É uma reunião muito especial, é uma reunião de estudo bíblico, é uma reunião que o Senhor nos deu para que pudéssemos compreender um pouco mais a respeito da sua santa palavra, para que nós pudéssemos compreender um pouco mais a respeito do reino de Deus e conhecer mais e mais a própria palavra de Deus. Meus irmãos, num mundo tão conturbado que vivemos, em momentos tão difíceis que vivemos, acredite, não existe outra maneira de nós conhecermos ao Senhor que não seja através da sua santa palavra. A Bíblia ela tem 66 livros, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, e mais 27 livros no Novo Testamento, que perfazem 66 livros. Veja que o Senhor, Ele nos deu a sua palavra, para que nós pudéssemos conhecê-lo. E absolutamente toda revelação de Deus para as nossas vidas, para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a nossa caminhada de espera aqui nessa terra até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, toda essa revelação, ela está compreendida nesses 66 livros da Bíblia. E nós não precisamos de nenhuma outra revelação, de nenhum outro tipo de revelação, para entendermos a vontade de Deus, para compreendermos a vontade de Deus. Todas as vezes que nós nos debruçamos em aprender, em ler a palavra de Deus, nós estamos cada vez mais perto do plano original de Deus para as nossas vidas. Pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês um texto que tem tudo a ver com a mensagem que nós selecionamos, que nós vamos trabalhar hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler apenas um versículo. Nós vamos ler apenas o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. A palavra de Deus diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vamos orar nesse momento. Gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos dedicar esse momento ao nosso Deus. Quero convidar os nossos irmãos que estão aqui conosco no culto. Vamos ficar em pé e nós vamos orar, falar com o Senhor. E você que está aí na sua casa, também faça isso. Ore neste momento e dedique este momento ao nosso Deus. Pai amado, que alegria que temos no nosso coração, Jesus, de estarmos aqui para louvar o Teu nome, engrandecer a Tua majestade. E também, Senhor Deus, é uma noite muito especial para nós, porque a reservamos para aprender mais da Tua Santa Palavra. Deus bendito, se conosco, a Ti dedicamos esta reunião, que tudo que aqui for dito e pensado seja para honrar e glorificar ao Teu santo e poderoso nome, Pai. Fala conosco, é o que nós Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é um culto especial, é o culto da palavra. É o culto que nós dedicamos em buscar mais o conhecimento de Deus. E a partir de hoje, eu vou iniciar uma série de sermões expositivos com o seguinte tema: nos passos de Jesus, uma caminhada de entrega, perdão e salvação. Esse vai ser o tema desta série de sermões que nós vamos estar falando a respeito de Jesus, da sua vida, do seu ministério, dos seus relacionamentos com seus discípulos, com seus amigos, com seus parentes, com a sua família. Nós vamos estar falando a respeito de Jesus, nos passos de Jesus, uma caminhada de entrega, perdão e salvação. E o tema da mensagem de hoje é Jesus, um homem espetacular. Jesus, um homem espetacular. Eu gostaria que para isso você me acompanhasse numa leitura bíblica que é muito prazerosa, que é a leitura do livro do profeta Isaías,
no capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. A Bíblia diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e o que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Amém? Senhor, nós lemos a tua palavra, Jesus, e a tua palavra, tua palavra é maravilhosa. A tua palavra, ela é suficiente. A tua palavra, ela é luz. A tua palavra é bússola. A tua palavra é refúgio. A tua palavra é refrigério. A tua palavra é encontro. A tua palavra é misericórdia. A tua palavra é salvação. A tua palavra é santificação. Meu Deus, glorificamos o teu nome, porque nesta noite temos a oportunidade de ler e de estudar a tua santa palavra. Fala conosco, Senhor Deus, com meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo e nos assistindo através da live, com os queridos irmãos que estão aqui conosco nessa noite. E Pai bendito, usa a tua palavra como bem lhe aprover, Senhor. Ela é tua, Deus. Santo Espírito de Deus, age no nosso meio hoje, em nome de Jesus. Amém. Falar sobre Jesus é algo tremendamente especial. Porque nós não estamos falando de um simples homem. Nós não estamos falando de um pequeno Deus. Nós não falamos de um anjo, nós não falamos de alguém criado por mãos humanas. Quando nós falamos de Jesus, a emoção brota
nos nossos corações, e aquele momento se torna tão especial, porque nós estamos falando de um Deus especial. Nós estamos falando no único Deus. Há um tempo atrás, entre os meus contatos da rede social, eu recebi um banner, e neste banner havia a imagem de dezenas de deuses, deuses indianos, de outras religiões, enfim. E no meio Jesus. E Jesus com uma cara meio esquisita ali, dando uma risada meio esquisita, abraçando aqueles outros deuses. A pergunta que se fazia nesse post era: por que, já que existe tantos deuses no mundo, somente o seu é o mais importante, somente o seu está certo? Eu confesso que fiquei meio pensativo se responderia ou não. E eu respondi. Era um parente meu, uma pessoa de quem eu gosto muito. E eu respondi: sabe por quê? Porque de todos esses que estão aí, somente um está vivo. Ele. Por isso, ele é superior. Somente Jesus Cristo está vivo. Conta-se que um pastor inglês, também missionário, cujo nome era David Livingstone, ele foi um dos primeiros missionários ingleses enviado, missionário inglês enviado à África. Mas a princípio ele não foi enviado à África para fazer evangelização. Ele tinha uma outra tarefa designada pelo governo inglês. Mas ele era um pastor e tinha um coração missionário. E ele começou então a falar de Jesus para aquelas pessoas e começou a evangelizá-lo. Num livro biográfico dele dizia o seguinte, que quando David Livingstone começava a falar de Jesus, sobre Jesus para as pessoas se emocionavam tanto, porque ele conhecia, nitidamente ele conhecia tanto a Jesus, e ele sabia tanto a respeito de Jesus, que quando ele falava de Jesus para as pessoas se emocionavam e queriam conhecer aquele Jesus. Dizem ainda que ninguém falava de Jesus com tanta sabedoria e com tanta emoção e com tanta espiritualidade como falava David Livingstone. E é isso que a gente sente quando nós falamos a respeito de Jesus, quando nós falamos a respeito do nosso mestre. E a proposta dessa série de sermão que nós temos, de agora para frente, nos passos de Jesus, é que nós venhamos a conhecer um pouco mais a respeito de Jesus. Porque eu entendo, irmãos, e aprendi isso, que se nós conhecermos a Jesus, se nós conhecermos o seu poder, se nós conhecermos quem é Jesus, nós conseguiremos passar por todas essas dificuldades e adversidades que nós estamos vivendo nesse momento. Nós precisamos conhecer a Jesus. Aliás, o mundo precisa conhecer Jesus. Não se engane. O mundo, quando muito, conhece o Jesus histórico. As pessoas precisam conhecer a Jesus. Até aquele que hoje em dia se declara cristão não conhece nada a respeito de Jesus. E nós precisamos falar, mostrar para as pessoas quem é Jesus de fato. Outro dia eu conversava com um colega de trabalho e ele falava a respeito de um outro pseudo-cristão que passou por lá no trabalho há uns anos atrás. Ele começou a citar algumas coisas do comportamento e tal, né? E ele falou assim: nossa, mas a gente vê você tão diferente, não sou melhor do que ninguém. Mas você é diferente, né? Você não bebe, você não fala palavrão, você não conta piada. Pelo menos piadas sujas, né? Eu não participo disso. Eu não participo de nada que a gente perceba que está errado.
né? E ele me perguntou, mas por que disso? Ele falou assim, não, aquele rapaz, mas ele também era crente e tal. Eu falei, não era não. Não, eu falei, não era e eu provo para você que não era. Sabe por quê? Porque não conhece Jesus. Porque não conhece a Jesus. E nós precisamos conhecer a Jesus Cristo. Quem foi Jesus de fato? Você sabe definir isso? Quem foi Jesus de fato? Quais foram sua missão, seus trabalhos? O que significou o nascimento de Jesus? Para nós entendermos a proposta do tema de hoje, que Jesus foi um homem espetacular, o que pretendemos é dar respostas a essas perguntas, para que você possa então se municiar de conhecimento, para que você possa transferir isso. Porque o real motivo de nós adquirirmos conhecimento não é para nós guardarmos para nós. O real motivo de nós adquirirmos conhecimento é para a gente compartilhar, para a gente transferir isso, para que outras pessoas também venham a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o contexto desse livro tão belo que é o livro do profeta Isaías? Tem umas profecias duras aqui no livro do profeta Isaías. Umas profecias de juízo. Mas o livro do profeta Isaías, ele foi escrito cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. E 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, cheio do Santo Espírito, com o seu coração na esperança messiânica, ele escreve o capítulo 53, que é simplesmente o capítulo da Bíblia inteira, do Antigo Testamento, que mais fala a respeito de Jesus. Do Antigo Testamento, o capítulo 53, juntamente com a totalidade do livro do profeta Isaías, são os textos que mais falam a respeito de Jesus. E notem, 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías apresenta profecias sobre o nascimento, sobre a vida, ministério e sobre o caráter de Jesus. Como é que Jesus nasceria? De onde ele nasceria? Sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério, sobre o seu caráter. Nós lemos aqui, não é? Jesus, ele não tinha beleza externa nenhuma. Jesus era um homem comum. Uma vez eu vi um pregador, e acho que até eu em algum momento devo ter cometido esse erro também, mas eu me lembrei desse fato agora. Um dia nós estávamos ouvindo um pregador e ele falou a respeito desse texto, e justamente pegou aquele texto onde fala que Jesus, ele não tinha nenhuma beleza, né? Ele era um homem comum, né? Era homem de dores, diz o texto que nós acabamos de ler. E a pessoa falou: irmão, Jesus era muito feio. Jesus era muito feio. Notem que o texto não diz que Jesus era feio. Diz que ele não tinha nenhuma beleza aparente. Ele era comum, né? Ele era um judeu comum, como são a maioria de nós, né? Como somos a maioria. O capítulo 53, sem dúvida, descreve Jesus em detalhes. Em detalhes nós podemos conhecer o caráter de Jesus. Se nós não tivéssemos os evangelhos hoje, que são muito bons, são maravilhosos, porque os evangelhos descrevem a vida de Jesus enquanto Jesus estava aqui, não é? Se nós não tivéssemos o apóstolo Paulo, que depois desdobrou, não é? as doutrinas ensinadas por Jesus, nós poderíamos contar com Isaías 53, que no Isaías 53 nós conheceríamos o caráter e saberíamos quem é Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler um texto com vocês, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 10. Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 ao 12, diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele,
mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa foi a missão de Jesus. A todos que neles creram, fomos transformados em filhos de Deus. Esse texto, irmãos, ele contém aqui alguns indicativos que eu quero ressaltá-los hoje, para que a gente possa compreender e responder aquelas perguntas lá do início. Por que Jesus era um homem espetacular? Aqui Isaías 53, esse texto de Isaías 53, ele é conhecido como Hebed Yavé, que é o servo sofredor, ou o servo de Deus. O servo de Deus. Aquele que, com seu sofrimento, salvaria a muitos. E o primeiro aspecto que eu quero trazer aqui aos irmãos, para que a gente possa compreender por que Jesus era um homem espetacular, é que Jesus, ele sofreu dupla humilhação. Jesus sofreu dupla humilhação. Jesus, irmãos, ele se desligou da glória divina para nascer homem. Você pode imaginar um Deus, cujo texto lá de 1 de João que nós acabamos de ler, que ele estava lá na glória do unigênito do Pai. Ele era o Deus que gozava, ele era o Filho de Deus que gozava da presença do Pai, né? E ele abdica dessa glória, ele abdica de estar com Deus para ser obediente ao chamado do Pai. Ele deixa aquela glória de Deus eterno, porque Jesus ele estava presente na criação. Jesus ele foi o verbo, e aqui em 1 de João, o apóstolo João trabalha um pouco mais isso, mas Jesus era o verbo pela qual toda a criação se fez. Jesus era o verbo. E nós vemos isso lá no início, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós vamos lendo o texto e nós vamos percebendo que Deus não estava sozinho. Havia mais alguém com ele, e esse alguém era Jesus Cristo. Então perceba que o Deus Criador, o Deus que era detentor de toda a glória, o Deus que estava no céu, imaculado, sem pecados, sem dores, sem sofrimento, agora ele se sujeita o quê? A nascer homem. Gálatas capítulo 4 vai dizer o seguinte, que Jesus nasceu de mulher, no tempo certo, na hora certa, ele nasce e nasce de mulher. Nasceu como homem. E agora, uma vez que nasceu como homem, Jesus ele estava sujeito a todas as coisas que eu e você passamos. Jesus ele estava sujeito às dores do ser humano, a passar fome, a passar sede, a ter medo. Jesus a sentir dores. Jesus ele passou a sofrer tudo isso. Jesus ele foi um homem, como eu disse anteriormente, comum, sem nenhuma beleza. De outra forma, se Jesus fosse um ser magnífico, se Jesus fosse um ser tremendo, belo, como pintam alguns deuses gregos, por exemplo, você já viu alguma imagem do deus grego Zeus, que naquela imagem Zeus é feio? Já viu alguma imagem dele? Feio? Não. Porque havia uma preocupação, os deuses gregos, eles são todos retratados, né? Seja por retratos, ou seja por esculturas, como deuses muito bonitos, corpos perfeitos. Jesus não. Jesus, ele era um homem comum. E a Bíblia quer deixar bem claro isso para nós, que a humanidade de Jesus não era diferente da minha e da tua humanidade. A humanidade de Jesus não fazia com que Jesus fosse superior, ou melhor, a deidade de Jesus não fazia com que a sua humanidade fosse superior a mim e a tua. Muito pelo contrário. Jesus Cristo, ele é 100% homem e Jesus Cristo, ele é 100% Deus.
Amém, queridos? Jesus Cristo, ele é 100% homem e Jesus Cristo, ele é 100% Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele foi homem de dores. Aqui em Isaías 53 nós lemos isso, que Jesus foi um homem de dores. Ele sentiu o que nós sentimos. Jesus, durante a sua estada nessa terra, ele foi novamente humilhado. Ele foi humilhado, nascido, deixando a glória do unigênito do Pai, nascido como mulher. E ele foi humilhado novamente, quando, sem culpa, sem pecado, sem transgredir nada, Jesus, ele foi cruelmente, covardemente e indignamente julgado e acusado por coisas que ele não fez. E ele foi levado ao Calvário, morreu morte de cruz, que era uma morte imunda. Para vocês terem uma ideia, romano não morria crucificado, só quem morria crucificado eram as pessoas que mereciam ser humilhadas, pessoas de segundo, terceiro e quarto escalão. Jesus, ele foi naquela cruz, naquele madeiro, ele entregou a sua vida. Jesus, ele foi humilhado por conta do seu sacrifício. Só que Jesus Cristo, ele é espetacular, pois enquanto homem, ele ensinou que é melhor servir do que receber. Ele foi espetacular, porque Jesus Cristo, mesmo sendo na sua vida duplamente humilhado, ele continuou ensinando a todos que melhor é servir do que receber. Jesus continuou ensinando que é melhor perdoar. Na cruz, Jesus dá uma lição de perdão. Na cruz, Jesus, ele, enquanto os seus algozes o estão matando, o estão humilhando, Jesus, ele olha para os céus e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lá na cruz, Jesus nos dá essa lição. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele era espetacular, porque ele fez da sua vida e do seu ministério uma lição de amor, de misericórdia, de entrega e de perdão a todos nós. Segundo, Jesus, ele é um homem espetacular, pois ele poderia ter escolhido qualquer coisa, mas escolheu levar sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Verso 4 e 5 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus irmãos, Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Jesus, ele tinha escolhas. Ele poderia fazer escolhas. Quando ele estava no Getsemane, e essa oração é muito conhecida, essas 3 orações de Jesus, Jesus orou e clamou ao Pai, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. A tua vontade. Jesus, ele levou a cabo a vontade do Pai, porque Jesus sabia que não haveria outra forma de nós nos livrarmos da maior doença que o ser humano traz sobre si. A doença mais destrutiva que nasceu, que surgiu entre os homens, não é a Covid, não são as doenças que matam ainda milhares de pessoas todos os dias.
não é o câncer, não é a AIDS, não são as doenças que mataram milhões de pessoas nas pandemias passadas. A maior doença que infecta o homem é o pecado. Aliás, é por conta da existência do pecado na realidade de vida do ser humano que existem todas as outras doenças. É por causa disso que existem todas as outras doenças. É por causa da existência do pecado nas nossas vidas. Primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versos 24 a 25, o apóstolo Pedro diz assim. Primeira de Pedro, capítulo 2, versos 24 a 25. Carregando ele mesmo, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo, ou seja, aquele que administra a vossa alma. Jesus Cristo, ele nos substituiu na cruz. A cruz era para nós, a cruz era para mim, a cruz era para você que está me ouvindo, a cruz era para todo ser humano que nasceu, para todo ser humano que já morreu, era para nós aquela cruz. As dores que Jesus sentiu eram para nós o que havia era o destino certo, que era o inferno. Ali nós sentiríamos todas as dores que Jesus Cristo sentiu no madeiro, nós sentiríamos todas aquelas dores ali. Só que Jesus Cristo, ele foi a ovelha substituta. Lembram da história de Abraão? Quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Quando Abraão chega até o local onde estava sendo feito a fogueira, né, o altar para o holocausto, quando Abraão levanta a sua adaga para ferir o seu filho, Deus lá do céu dá um grito e diz, olha, não faça isso. E então, quando Abraão olha para o lado, havia ali ao lado o quê? Uma ovelha presa pelos chifres, ela se enroscou com os chifres numa moita, numa planta, numa pequena árvore. Então Abraão foi ali, pegou aquela ovelha, que era substituta, colocou sobre o altar e a sacrificou. Aquela ovelha que Abraão sacrificou ali, ela representava o sacrifício de Jesus, que substituiria, aleluias, o meu sacrifício. Aquela cruz era para nós, e é por isso que Jesus Cristo, ele é um homem espetacular, porque ele poderia ter escolhido qualquer coisa, ele poderia ter escolhido não morrer por mim e por você, ou ele podia ter pensado numa outra solução. Jesus Cristo poderia ter escolhido qualquer coisa, mas ele escolheu se entregar como ovelha substituta em nosso lugar, se fazendo culpado, se fazendo maldito, recebendo sobre si o pecado de toda a humanidade. Quando Jesus lá na cruz diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido quer dizer, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Naquele momento, os pecados de todo o mundo foram colocados sobre Jesus, e Jesus se fez maldito, e como maldito ele não poderia mais, uma coisa que na eternidade toda nunca havia acontecido, de um filho se separar espiritualmente do Pai por causa do pecado, porque Jesus não tinha pecado, mas agora o pecado de todo mundo, do mundo inteiro, estava sobre Jesus Cristo, das pessoas que já haviam nascido, que já haviam morrido, e das pessoas que haveriam de nascer depois de Jesus. Todos esses pecados estavam sobre Jesus Cristo. Jesus se fez maldito, e Jesus sentiu a dor da separação do Pai, algo que nunca havia acontecido. Jesus, ele é um homem espetacular, porque ele poderia ter escolhido qualquer outra coisa, mas ele escolheu por amor morrer naquele madeiro e entregar a sua vida por nós. Terceiro,
Jesus, ele é espetacular, pois ele foi fiel e obediente até o final. Versos 10 e 11, lá de Isaías 53, vai dizer assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, vou ler o 12 também. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado como os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Jesus levou sobre ele as nossas culpas, as culpas que não eram dele. Vamos ser sinceros, nós como seres humanos, são raríssimas as vezes que por um bem maior eu assumo as culpas de alguém para que aquela pessoa não seja punida, não seja prejudicada. Aliás, quase não existe isso, né? No trato humano, nas relações humanas, de alguém assumir a culpa de alguém. Quando isso acontece é uma coisa muito espetacular, é uma coisa muito linda de se ver, né? De alguém que a gente percebe que ia ser prejudicado, está num momento de fragilidade, está num momento de, enfim, de inferioridade talvez. E a gente assume a culpa daquela pessoa para que ela não seja punida. Outro dia eu assisti um filme de um rapaz que ele assumiu a culpa da mãe. A mãe era espancada. Claro que aqui eu não estou traçando nenhum tipo de, desenhando, ou melhor dizendo, nenhum tipo de autorização para isso. Mas no filme aconteceu, a história era assim: a mãe era espancada pelo pai, um pai violento, bêbado, que batia, que espancava, que abusava, espancava os filhos. E um dia, num arrobo de fúria, aquela mulher, ela reagiu quando ele estava bêbado, e ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. É a história do filme. E o filho viu que a mãe estava fragilizada naquele momento e ele assumiu a culpa. E ele ficou preso vários anos por causa disso. E lá na cadeia ele sofreu demais. Porque ele assumiu a culpa de alguém que, né? Mas ele fez isso por amor. São raras as vezes que isso acontece nas relações humanas, mas Jesus fez isso. E não fez isso por uma ou duas pessoas. Ele fez isso pela humanidade inteira. No Getsemane, Jesus ele temeu a separação e clamou 3 vezes por isso. Jesus ele foi fiel, pois sabia que as nossas vidas dependiam disso. Jesus sabia que as nossas vidas dependiam da sua fidelidade. Jesus ele é espetacular, pois ele nos ensina que a fidelidade e a obediência a Deus nos conduzem a coisas melhores. Eu quero me reportar ao sermão da semana passada, quando nós falamos a respeito de Ruth. Os irmãos vão se lembrar que os efeitos das escolhas que Ruth fez geraram do tronco de Ruth, né, da árvore genealógica de Ruth e de Boaz, nasceram o rei Davi, e mais lá na frente o próprio Senhor Jesus Cristo, que é descendente de Davi, né? Quando nós agimos com fidelidade e com amor, e temos Jesus como maior exemplo disso, né? O resultado disso nos leva a coisas superiores, a coisas melhores.
Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: Jesus ele foi um homem espetacular, pois sua vida, ensinos e princípios nos inspiram a continuar sempre. Jesus ele foi um homem espetacular, pois nos mostrou que servir é superior a ser servido. Fidelidade e obediência nos fazem pessoas melhores. Há pouco eu disse a vocês que Jesus Cristo, ele sofreu dupla humilhação. E nós estamos concluindo esse estudo sobre a vida de Jesus hoje, falando a respeito de que a fidelidade e a obediência nos conduz a coisas melhores. Quem foi Jesus, de fato? Jesus ele foi o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, que se entregou por mim e por você. Jesus Cristo é um homem. Quando nós nos encontrarmos com Jesus lá no céu, talvez você vai ficar até impressionado de ver a simplicidade de Jesus. A simplicidade de Jesus. Assim como os discípulos puderam tocar em Jesus, Jesus ele está ressurreto lá no céu, com um corpo glorificado. E nós vamos encontrá-lo assim lá. Jesus Cristo ele foi duplamente humilhado. Mas algo que o inferno não pôde roubar. Jesus Cristo ele também foi duplamente glorificado. Ele nasceu de homem, nasceu de mulher. Seus pais eram homens, homem e mulher comuns, como nós somos. Ele deixou a glória do unigênito do Pai e nasceu homem. E foi humilhado por conta disso. Satanás o humilhou muitas vezes por causa disso. Satanás se aproveitava dessa humanidade de Jesus para provocar Jesus. Nós vemos isso, por exemplo, no episódio da tentação no deserto. Satanás se aproveitava da humanidade de Jesus para provocar e para tentar Jesus. Mas Jesus, pela primeira vez, ele foi duplamente exaltado. A primeira exaltação de Jesus. Jesus disse que ele destruiria o templo e em 3 dias ele reconstruiria o templo. Ele falava isso aos seus discípulos. E os fariseus estavam ali, e eles não entenderam. E depois usaram essas palavras ainda para acusar Jesus de blasfêmia. Jesus estava falando dele. A primeira exaltação de Jesus. Ele nasceu como homem, morreu como homem. Aleluias. Mas ao 3º dia, o Filho de Deus, aquele que morreu como homem. Aleluias. No domingo de manhã, ele se apresenta aos seus discípulos. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluias. A segunda exaltação de Jesus. Jesus passou a sua vida toda aqui como ser humano. Como criança, como adolescente, como jovem. Né? Aí Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou. E agora, a segunda exaltação de Jesus, nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Quando Jesus Cristo estava subindo aos céus, no livro de Lucas, nós vemos quando Jesus está subindo aos céus. Jesus, ele é recebido novamente nos céus. Aquele que deixou a glória do Pai, agora volta para a glória do Pai. Ele foi duplamente humilhado, mas ele também foi duplamente exaltado. E Jesus Cristo, ele há de ser exaltado uma 3ª vez. Quando Jesus Cristo, e agora, a Bíblia não o descreve mais como um marceneiro, como um cordeiro, mas a Bíblia agora no livro do Apocalipse o chama de o leão da tribo de Judá.
aquele em quem sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele cuja palavra de Deus diz que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará ao senhorio de Jesus Cristo. Todos são todos. Aqueles que confessaram que Jesus Cristo é o seu Salvador vão estar ali ladeando aqueles que negaram Jesus, aqueles que levaram as suas vidas de maneira pregressa, aqueles que não cuidaram das suas vidas, aqueles que o inferno vai tragá-los. Eles também vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. No dia em que Jesus, ele vir e ele tocar novamente o Monte das Oliveiras, do monte para onde ele subiu, para o monte onde ele vai voltar. Ele vai tocar o Monte das Oliveiras. A palavra de Deus diz que o Monte das Oliveiras vai se abrir em dois. E aquele que vem cavalgando, vencendo para vencer, vai ser glorificado como amado de todas as nações, como Deus eterno que veio para nos trazer a salvação. Glórias ao Senhor. Jesus foi um homem espetacular, porque Jesus, ele nos proveu de tudo isso. E foi só por ele, e é só por ele, que hoje estamos aqui glorificando o seu nome. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos falar com Deus? E eu faço votos realmente que essa mensagem fique no teu coração. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais a respeito de quem é Jesus, sobre o seu trabalho, sobre o ministério. Vão ser algumas semanas falando a respeito de Jesus. E eu tenho certeza que vão ser semanas emocionantes, então não falte, esteja conosco. Amém? Senhor, te agradecemos porque o Senhor foi espetacular e é espetacular. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, trouxe-nos a salvação e hoje temos paz com Deus por intermédio de Ti. Pai amado, te agradecemos por essa noite. Leva-nos em paz aos nossos lares, no Teu amor, na Tua paz e na Tua santa misericórdia. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, agora e para todo sempre, e todos digam amém. Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem. Deus abençoe. Paz.